o fim da época de Juízes, e eu fui ler, era horrível essa época mesmo, foi horrível demais. Por isso que Boaz foi todo cuidadoso, porque ele era bondoso e ele era um homem temente a Deus. Você vê que quando ele vem, ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele fala que o Senhor esteja com vocês, os trabalhadores dele. E os trabalhadores, tudo porque já o conhecia, fala que o Senhor o abençoe também. Daí ele já bate o olho em Ruth, o que quer dizer que ela chamava atenção também, porque ele fala: quem é aquela moça ali? E ele responde: é a Moabita, que veio de Moabe com a Noemi. E aí ele vai e fala tudo que é para eles fazerem para ela, deixar para ela colher mais, porque daí ele já sabe quem é ela, porque já tinha ouvido falar dela, o que ela tinha feito pela sogra. Ela era uma mulher que foi dedicada, realmente, fiel mesmo ali à sogra dela. E ela resgatou a sogra, né? Por tudo. Deus tinha mesmo um propósito. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. vai pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Pai eterno e soberano Deus, obrigado por mais este dia de vida, por esse amanhecer. Obrigado pelos nossos irmãos que estão ali em fuso horário diferente, que o Senhor possa abençoá-los também. Abençoa a noite dos seus filhos, ó Pai. Toma, Senhor amado, a vida da pessoa que estará ministrando aqui, Senhor amado. Abençoa nós que estaremos participando também. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos aprender com a Tua palavra e possamos modelar, Senhor, nas nossas vidas pela Tua palavra. Derrama da unção do Teu Espírito Santo sobre todos nós aqui, Senhor amado, e abre o nosso entendimento, Senhor amado, e dai-nos, ó Pai querido, humildade para que possamos, ó Senhor, aprender de Ti nesta manhã. É no nome do Teu Filho Jesus que eu oro e que eu peço que o Senhor abençoe os irmãos que ainda não entraram, que estarão entrando nesse devocional e os que estarão ouvindo, Senhor amado, em algum momento. No nome de Jesus, amém e amém. Ruth, capítulo 2. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que foram caindo. O que eu ia falar é, tem alguém que tem outra versão que quer ler logo depois de mim? Só para a gente entender, essa versão aqui eu peguei para ler essa da linguagem de hoje, ela é meio diferente. Mas eu vou terminar, já que eu comecei aqui. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? E ele respondeu: é a Moabita, que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fosse caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espiga em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tiraram para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira?
que sou estrangeira? Era uma pergunta, né? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes passaram quase passaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que, onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos, como para os que já morreram. Noemi continuou: este homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então, Ruth diz: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com os seus empregados até até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Na outra versão, essa aqui fala que ela poderia ser molestada, e aqui fala humilhada. Porque eu acho que a outra versão que eu li, dessa outra Bíblia que eu tenho, é mais coerente. Então, assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou as espigas até terminar a colheita de cevada e a do trigo, e continuou morando com a sua sogra. O nome de Ruth, primeiro de tudo, eu queria falar, que eu antes, quando eu lia esse livro sem um conhecimento, sem nenhuma sabedoria ou querendo saber mais, que eu li só por ler, que eu já li mais que uma vez, mas eu lia, eu achava que eu tinha entendido alguma coisa, mas ontem estudando eu não sabia, era quase nada ainda. Então eu fui procurar pedaço por pedaço, então é por isso que eu estou com tantas folhas aqui. E até depois, quando terminar o livro de Ruth, eu quero fazer igual o Fábio faz, juntar tudo e falar a história toda inteira, sabe? Não por partes.
porque eu achei tão interessante estudar tudo, igual essa história passa numa época que foi bem conturbada em Israel. Foi uma fase em que veio logo após ou ainda durante a, o tempo dos juízes, que foi uma época marcada por instabilidade social, religiosa, moral. Então, foi por isso que veio a fome também, né? Então, e com a fome, o Elimeleque pegou e porque a gente vê bem no começo do livro de Ruth que fala, né, que sucedeu nos dias em que os juízes julgavam. Isso está lá em Ruth 1:1. Então, por causa disso, a gente também pode ler lá em Juízes, que fala bem assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E então é por isso que fala que era um dos piores momentos da história de Israel, porque cada um fazia o que achava certo. Então, o Elimeleque, ele, quando você pega o nome dele e você vê o que significa Elimeleque, eu vou falar para vocês o que significa, que eu achei. Em hebraico, significa o meu Deus é rei. Então, o próprio nome dele é uma declaração de fé, que Deus governa, Deus está no controle. Então, provavelmente ele foi, quando tomou a decisão dele de sair da terra de Belém, ele o fez porque ele estava em desespero e não pôde ver o que Deus tinha para ele, onde Deus tinha trago ele, porque igual Belém, o nome de Belém também, os estudiosos falam que Belém era a terra do pão, era a terra da benção, do pão, onde você tinha o pão. E, na verdade, naquela época, o pão estava faltando, porque eles estavam com fome. E naquela crise, o Elimeleque não confiou que o Deus dele era o rei, entendeu? E ele saiu e foi para Moabe. Moabe era cidades vizinha, era ali, era vizinho. Mas só que era uma cidade vizinha que era onde habitavam os moabitas. E os moabitas, eles eram pessoas que eram inimigas dos israelitas. Israel, af, israelitas, eles eram inimigos. E por que que eles eram inimigos? Eles eram inimigos porque quando o povo de Israel saiu lá em Êxodo, eles saíram, eles pediram ajuda a eles, pediram para eles pão, e eles não quiseram ajudar, não deram, e muito pelo contrário, porque o povo de Moabe, sendo um povo pagão, eles, além de não terem ajudado eles ainda trouxeram os deuses dele para amaldiçoar o povo israelita. Então, por causa que eles fizeram isso, os, os homens, os cabeças, eles juntaram e falaram que esse povo, ninguém, jamais os israelitas podia ter convivência com eles, podia se juntar a esse povo. Eles eram realmente os inimigos declarados. Então, porque esse povo, os moabitas, eles jamais poderiam entrar num. Ai, Senhor Jesus, onde eu anotei tudo. Ah, entrar num tipo um templo ou um lugar onde eles se reuniam e decidiam as coisas. Então, eles não tinham o direito disso por causa deles serem esse povo mau, esse povo pagão. E também porque eles adoravam outros deuses. Eles adoravam deuses como o Quemos, que era um deus de guerra, e esse deus de guerra exigia sacrifícios humanos. Então, até o rei deles, o rei maior, deu.
o próprio filho em sacrifício para vencer a guerra contra Israel. Então, esse era os moabitas. E os moabitas, se você não lembra, eles eram, eles começaram, o maior deles, o primeiro moabita, é o filho da filha de Ló. Porque quando Ló saiu lá de Sodoma e Gomorra, as filhas dele o embebedaram porque acharam que elas eram as únicas na terra e que elas tinham que fazer descendências. Então, elas embebedaram o pai e engravidaram dele. E quando a mais velha pegou e ficou, teve o filho, ela foi e deu o nome de Moabe, e ele era o rei desse povo, o primeiro, o encabeçado. E a outra filha, a outra filha, teve o filho dela, quando ele nasceu, ela colocou o nome de Beamim. Então, Beamim. E aí, então, ele é os amonitas. Então, eles sempre foram os inimigos dos israelitas. Eu estou falando isso para vocês entenderem por que o Elimelec fez uma escolha errada. E quando ele fez a escolha errada, ele fez essa escolha porque ele estava no meio de fome e então, no meio de uma crise, às vezes a gente toma a decisão errada. E e foi essa decisão que o Elimelec tomou. E ele foi para lá. E chegando lá, a Bíblia não diz que ele morreu por causa desse erro que ele cometeu. Mas a gente pode deduzir que isso pode ter passado, porque ele chegou lá e morreu. E então a Noemi ficou com os dois filhos e os filhos cresceram e se casaram com moabitas, coisas que a Noemi sabia também que não deveria ter acontecido, não deveria acontecer, porque ela sabia muito bem sobre a lei mosaica. Então, e a lei mosaica falava também que eles não podiam se dar a casamento a aquele povo, os moabitas. Então, eu não vou ler esses negócios porque eu não consigo seguir a sequência que eu fiz aqui. Então, quando chega o tempo em que morre os filhos da Noemi também, a Noemi pega e quer voltar. E por que que a Noemi tem essa decisão de voltar? Ela tem a decisão de voltar porque ela escuta, onde está aqui em Ruth 6, Ruth 1:6, que fala: Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajuntado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi. Então, quando Noemi sai, ela sai e leva as noras com elas. E eu até prefiro acreditar que ela levou, porque os dias era mal e acho que ela tinha um pouco de medo de ir sozinha. Mas no caminho, Deus foi falando com ela, então ela parou e falou para elas que elas poderiam voltar, porque lá, se elas voltassem, elas iam ter família, elas iam ter os deuses delas, elas iam ter amparo. Então, elas choraram e falaram que elas não queriam isso, que elas queriam ir com ela. Então, ela pega e fala, né? Por um acaso eu, que já sou velha, posso, do dia para a noite, me casar e ter um filho, e ainda vocês esperariam por esse filho e e se casaria com eles depois para vocês ter herdeiros, porque nessa época você tinha que ter herdeiros, você tinha que ter alguém para carregar o legado.
e eles não tinham tido, nem o Elimeleque teve os herdeiros dele, mas os herdeiros dele morreram, então, e morreram sem filhos, então as Nora era a única coisa que a Noemi tinha de esperança para poder o legado dela ser levado para frente. Então, uma coisa também que eu queria dizer, aqui quando você começa o capítulo 2, a Noemi fala bem, aqui fala bem assim, Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante, e ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Isso quer dizer que Noemi também, Boaz era rico, e Noemi também tem um aqui, cadê onde que é? Eu li. Ah, tem um pedaço que eu li que fala que Noemi, Elimeleque, ele era conhecido. Bem no começo de Ruth 1, aqui. Desculpa, mas aqui no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher. Não, não é essa versão que eu quero. Peraí, só um minutinho. Deixa eu achar essa versão aqui, que é essa que conclui o que eu quero dizer. Aqui. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém da Judá, com a sua mulher e seus filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion, eram Efrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram ali. Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas e chamaram Orfa e Ruth. Mas, na verdade, é só o primeiro pedaço. Tem esse primeiro pedaço, quando fala que ele era de de Belém, da Judéia, mas tem uma partinha que fala bem aqui. O homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quiliam. Aí fala, eram Efrates de Belém de Judá. Falei, como assim eram Efrates de Belém? Então eu pesquisei. O que quer dizer o Efrate? O Efrates quer dizer que Belém é o mesmo nome de Belém, e que Belém era chamado antigamente, Belém de Judá, Eufrata. Então, é por isso que fala que eles eram de lá. E quando fala Eufrata, que fala que é do antigo, isso quer dizer que esse Elimeleque, ele era raiz, ele era natural de lá, de Belém de Judá. Ele não chegou lá, ele nasceu lá, provavelmente. Então, ele era um Efrata, entendeu? Do antigo Belém da Judéia, Belém de Judá, era Eufrates antes. Então, isso o torna ele natural lá de Belém de Judá. E uma pessoa que era de lá, que conhecia tudo, que era da tribo de Judá, entendeu? Tomou essa decisão de ir para lá. Então, deixa eu respirar para continuar, que eu já perdi o meu rumo aqui, que eu estava indo nesse corre para cá e para lá. Jesus! Ah, deixa eu ver onde eu parei. Talvez eu devia deixar alguém falar. Não, deixa eu terminar. Então, lembrei, voltei. Então, como eles eram raiz natural de lá, então, quando a Noemi quis voltar, quando ela foi voltar, ela provavelmente teve muitos sentimentos, porque quando ela saiu, ela era alguém que provavelmente ela era conhecida, ela era por ser natural e ela tinha boa posição, porque aqui fala que quando ela chega, as mulheres falam, peraí, essa daí não é Noemi?
Então, ela era reconhecida. Então, ela era alguém de posição naquele lugar quando ela saiu. Porque quando ela volta, ela é reconhecida. Aí ela pega e fala para as pessoas: não, 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 eu não sou a Noemi, agora eu sou Mara, porque eu me tornei amarga, porque tudo que eu tinha eu já perdi, perdi marido, perdi filhos, então estou voltando aqui assim, sem nada. Então, por isso que alguns estudiosos com- eles concluem que eles eram de posições, o Elimeleque. E também, você for olhar, que o Boaz também tem posição. Então, eles são de uma linhagem de pessoas com posições, com dinheiro, entendeu? A Noemi. Então, então, agora entrando aqui no 2, que até agora eu nem entrei. Então, quando eles voltam, né, a Noemi se instala lá e Ruth, por ela ser essa mulher que eu falei que ia falar o significado do nome dela, e agora eu posso dizer que eu vi. Hum, o mais importante não está aqui. E é o da Ruth, que eu fiz todinho. Ok, mas eu vou falar o que eu lembro. Então, a Ruth, o nome dela significa. Até então, eu só sabia que o nome dela significava mulher virtuosa, que é que eles até mesmo comparam, os estudiosos, e que eu aprendi, compara como a mulher virtuosa do Provérbios 31, que acho que quase todos nós aqui sabem, mas se não souber, a gente pode até ler também depois. Então, mas eu lendo aqui e vendo, eu descobri também que o nome dela significa amiga, companheira fiel, isso em hebraico. Ah, igual como uma ideia, você pode ter que ela era fiel mesmo, ela tinha lealdade, aliança, ela permanecia. Então, isso faz justo ao nome dela, entendeu? Então, quando ela fala mesmo lá que o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, ela está mostrando fidelidade, ela está sendo fiel a Noemi. Então, quando eles voltam e ela tá lá com Noemi e fala para ela que ela vai ir aos campos colher, e Noemi fala que ela pode ir, sim, voltar aqui no capítulo 2. Um dia Ruth disse a Noemi: deixa que eu vá às plantações para catar as espigas que fica caída no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que foram caídas. E quando a Ruth fala isso para Noemi, isso quer dizer que você pode ver que além de dela ser fiel com a Noemi, ela também é fiel com Deus, porque ela já tinha aprendido sobre Deus. E isso aqui ela está falando para Noemi porque ela aprendeu. Porque quando ela aprendeu sobre o Deus de Israel, ela aprendeu que quando você se torna viúva ou quando você é estrangeira, na terra dos israelitas, você tem a lei de Moisés, que está em Levítico 19:9. Levítico 19:9. A senhora pode ler, dona Lucinha, para 9 me a 10. ajudar? Terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás vagos caídos da tua vinha. Deixá-la aos pobres e aos estrangeiros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Então, porque lá fala, aí fala que toda a lei de Moisés que ele deixou é que toda viúva, toda estrangeira, toda a pobre poderia ir atrás dos ceifeiros, dos trabalhadores que catam as espigas, e que caísse no chão, eles não precisariam catar, deveriam deixar para os pobres, para as viúvas e para os estrangeiros catarem, para eles sobreviverem, porque eles precisam também comer, e como são estrangeiros, às vezes não tem ninguém para cuidar deles, porque nessa época existiam os resgatador, aqueles que quando uma pessoa ficava também sozinha, a viúva, você voltasse
até alguém que cuida de você. Então, ela aqui demonstra que ela também já seguia as leis do Deus de Israel. Então, aí Noemi fala para ela ir. E aí, como providência divina, ela escolhe logo o campo de Boaz, que era esse resgatador já que deveria ser o resgatador dela. E, na verdade, os resgatadores eram pessoas que era da mesma família, tinha que ser da mesma família para você ser o resgatador de uma viúva. Então, a lei de Moisés também fala quando você tem quando você é casada e seu marido morre e você ainda não tem um filho, você você pode ganhar o irmão desse seu marido para ser como esposo seu, para você ter um filho dele, para o primeiro filho daí que você tenha, ele se torna o filho do seu falecido. Ele ganha o nome da herança do falecido, porque é por isso que se fala resgatador. Entendeu? Se eu não compliquei. Ah, então, quando tem uma viúva que o marido morreu, ela deve casar com o irmão do marido. E quando ela ter o primeiro filho, o primeiro filho vai ser o que vai resgatar o que era do pai. Então, ele ainda leva o nome do pai falecido. Entendeu? Então, Boaz, ele era esse homem. Ele era o parente. Na verdade, para você fazer isso, para você resgatar, você tinha que ser o parente, não o parente, você tinha que ser da mesma família. Mas o Boaz era o parente mais próximo que ficou para ela, porque mais para frente a gente vai ver mais sobre isso. Então, não vou explicar tanto isso, que tem mais a parte do resgatamento. Então, aqui é a parte em que Deus providencia para elas a comida e ainda levou ela direto ao campo desse resgatador, que mais tarde vai resgatá-las. Então, é, é isso. Eu vou deixar vocês falar. Eu não falei muito, tem muita coisa aí, mas era isso, entendeu? Ah, acho que você está de parabéns. Você desmiuçou o texto para além do textual ali, né? Você ampliou, né? E isso é muito bacana, legal ver a sua empolgação aí na questão de abrir o texto e buscar a explicação do detalhe do detalhe. Parabéns, né? Isso é muito bacana, é Ai, legal ver essa empolgação. E como disse o Fábio ali, estou aprendendo bastante coisa também, né? Porque tem coisas dentro do texto que são detalhes que, de uma forma geral, a gente acaba deixando passar e que são importantíssimos e interessantíssimos, né? Então, quando alguém vem que nem você e traz o detalhe do detalhe, ele é muito bacana. Por exemplo, a questão de Belém e de Eufrata, eu não ia lembrar disso nunca na minha vida, né? eu fiquei Então, como curiosa você quando vi. comentou, não, e é maravilhoso, parabéns, né? Eu acho isso muito, muito legal. E aí, como diz, né, a gente vai esmiuçando também, e Davi era Belém de Eufrata, o próprio Messias era Belém de Eufrata, e era Não mais ou é menos como a gente fala, o da pessoal que nasce em raiz. Salvador, né? A pessoa fala, quem nasce em Salvador é o quê? É soteropolitano, né? Então, mas, pô, por que soteropolitano? Não poderia ser salvadorenho, salvadorense, né? Não, o nome é soteropolitano, né? Uau! Então, quando fala assim, fala de Eufrata, Eufrata por quê? Não, porque era o nome antigo e ficou. Quem nascia em Eufrata, né? Era o nome que eles levavam. Então, é bem bacana, né? É bem, bem interessante. A lei do Levirá também é complicadíssima, né? Isso é só para aquele povo mesmo que viveu naquela época e tinha o costume disso. É complicado você, hoje, para nossa sociedade, do jeito que ela é desenhada, você pensar nisso. Ah, então meu irmão morreu, eu vou casar com a viúva, vou ter um filho, e o filho vai ser descendência dele, né? É. Então, que é a questão do resgate é muito rico isso, mas para nós é muito diferente, né? Então, são detalhes daquela época. E é engraçado que quando você vai lendo o texto do livro de Ruth, você vai lendo achando que ela está colhendo milho, né? É, Você está lendo aí espiga, para mim, né? Aí chega lá na frente, nem não, é é cevada, né? Você cevada. fala, ô, E depois é trigo. sabia que
cevada dava em espiga, né? Não conheço nada de agricultura, mal sei diferenciar chuchu de mamona. Então, quando você vai vendo essas coisas, né? Você fala assim, cara, é muito interessante. E você vai pesquisar, não, né? No passado o pão era feito com cevada, né? Os romanos, os egípcios e o povo ali da Mesopotâmia fazia pão com cevada, né? Fala, cevada para mim era para fazer cerveja, né? O Então tem, café, o né, café que é faz uma também. bebida ruim pra caramba, né? Que o pessoal É, me deram fica, cevada uma vez, achei ruim demais. é. Enfim, são detalhes que estão dentro do texto que a gente deixa passar muitas vezes, né? Que não deveria, mas a gente não depura tanto, né? E você está de parabéns por ter depurado. Eu achei muito Ah, bacana aí. eu fiquei igual eu falei, empolgada. Eu queria saber mesmo, igual, por que ela foi pegar espigas. Então, eu queria saber, por que ela foi pegar espiga? Por que que tinha que ser assim? Daí eu descobri a razão para ela catar as espigas no chão era isso, a lei de Moisés, que as estrangeiras, que ela era estrangeira, ela era viúva e ela era pobre, ela era tudo ao mesmo tempo. Foi lá. E porque Deus providenciou para ela, né? Ela foi parar bem na terra de Boaz. E pelo jeito, naquela época ainda estava vivendo os restinhos daquela época de juízes ainda, né? Ainda não tinha, estava acabando aquela maldade que tinha, porque segundo o pedacinho também que eu vi de juízes para entender por que que fala que ele estava que aqui era ainda o fim da época de juízes, né? E eu fui ler, era horrível essa época mesmo, foi horrível demais. Então, por isso que Boaz foi todo cuidadoso, porque ele era bondoso e ele era um homem temente a Deus. Você vê que quando ele vem, ele chega, vai lá ver o campo dele. Primeira coisa que ele faz, ele fala que o Senhor esteja com vocês, os trabalhadores dele. E os trabalhadores, tudo porque já o conhecia, fala que o Senhor o abençoe também a ele, né? Os trabalhadores falam que Deus abençoe ele também. Daí ele já bate o olho em Ruth, o que quer dizer que ela chamava atenção também, porque ele fala: quem é aquela moça ali? E ele responde: é a Moabita, que veio de Moabe com a Noemi. E aí ele vai e fala tudo que é para eles fazerem para ela, deixar para ela colher mais, porque daí ele já sabe quem é ela, porque já tinha ouvido falar dela, o que ela tinha feito pela sogra. Então, ela era uma mulher que foi dedicada, realmente, fiel mesmo ali à sogra dela. E ela resgatou a sogra, né? Por tudo. Deus tinha mesmo um propósito. Então, eu vejo que por mais que a gente faz igual a Ruth, ela não ficou parada, ela foi, se movimentou, mas Deus a levou ela aonde ela tinha que ir. Mas por quê? Porque ela cria nesse Deus, porque ela buscava, porque ela ia atrás. Não, eu Sim. queria chamar só a atenção, exatamente, Ruth, esse verso que Hum. você é, chamou a atenção. Eu também gosto dessas minúcias assim, né? Você foi atrás e viu, né? Belém antigamente era chamada Efrata mesmo. Quem era de lá era os efrateus. Então, assim, o que me chamou a atenção também é esse verso 4 que você acabou de falar, Ruth. Eu estava em cima dele quando você falou. É que Boaz, né? A saudação dele em forma de oração e a resposta que ele obteve demonstrava que ele era um crente realmente, É, um crente fiel ao Senhor, né? Então, que ele era submisso ao Senhor e ele, por conta disso, ele exercia generosidade, né? Assim, uma grande lição que a gente tira desse capítulo 2 é a generosidade, é a bondade desse homem. Ele não era ele não era, hoje, trazendo para a linguagem de hoje, ele não era só um crente, ele era um cristão de verdade. é, Porque, assim, a gente pode até doar sem amor, mas ninguém ama sem doar. É uma frase, assim, que a gente tem que colocar no nosso coração. Se eu amo, eu tenho que me doar. Se eu amo, eu tenho que viver aquilo que eu prego, né? De verdade. Se eu sou uma pregadora do evangelho, eu tenho que exercer realmente na prática, muito mais na prática do que na letra.
né? Então, assim, Boaz foi, assim, de uma generosidade tremenda. Isso vinha nos traz essa certeza de que ele realmente era temente ao Senhor. Não era só de ouvir falar, era um cumpridor da lei de Moisés, inclusive, também, né? Então, assim, o verso 12 também tem o verso 12 que me chamou: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste a te abrigar. Esse versículo, assim, em meio àquela fase tão difícil que estava sendo atravessada ali na época dos juízes, fase muito difícil, de fome, de muita dificuldade. Essa frase, ela vem a nos trazer a certeza que Deus compensa e recompensa sempre aqueles de bom coração, aqueles que estão prestando generosidade, aqueles que, principalmente, o temor. Não é o temor ao Senhor, mas é o temor do Senhor, é diferente, né? Então, aqueles que realmente sabem que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, como diz a própria palavra. É isso que me chamou bastante a atenção, a generosidade. Isso aqui é o capítulo da generosidade, esse verso 12, eu acho que é um dos versículos-chave desse livro todinho, desses 4 Eu capítulos. concordo. Eu concordo, Dona Lucinha. Realmente é. Eu também vi, estudando também vi quão generoso Boaz era. E ele era tão generoso, igual a senhora falou, tão temente a Deus, que foi, cumpriu tudo o que Deus, toda a lei, né? Tudo o que Deus pede de um homem temente a Deus. Esse Boaz eu vou ter que achar um para mim assim. Eu sou uma Ruth e quero um Boaz. Eu quero um Boaz. Ai, ai. Aqui mostra também, né, a sogra dela depois, né, mais na frente ali, né, quando viu ela chegando com toda aquela fartura, né, ele falou: onde você foi, né? E aí ela se alegrou também, né, quando ela ficou sabendo que era terra de Boaz que ela tinha ido, né. É, Bendito seja ele do Senhor, né, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E aí lembrou do marido também, né, porque ela sabia que ele poderia ele ser um resgataria. resgatador, né. É, que ela até fala, né? Fala assim: este homem é o nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós, né? Falou para ela: esse é a nossa esperança, esse é quem Deus não foi por uma coincidência que colocou você lá no, como é que fala? Nos campos dele. Então, era a esperança delas. E uma coisa que eu descobri, que eu também não sabia, eu fui ver porque que quando Noemi, ela descobriu que estava ouvindo que estava para voltar, que tinha melhorado um pouco lá em Belém, que ela quis voltar, é porque também era começo de maio, e é no começo de maio que tem as colheitas da cevada. Então, ela ouviu, ela sabia dessa época e ela ouviu que estava bom, que estava tendo, entendeu? Então, ela pega e volta também. Então, com certeza é ela que já deu esses ensinamentos também para Ruth, que ensinou, né, que elas tinham direito por serem viúvas de ir lá e catar, de ser estrangeira, porque quando ela vai voltar, ela já sabe, porque ela já viveu lá. Então eu descobri que é no começo de maio que isso começa, a colheita da cevada, e logo depois, 2 a 3 semanas, começa a colheita do trigo. E aqui fala para ela que, ó, além de tudo, ele disse que eu posso continuar trabalhando com os seus empregados até acabar a colheita. E Noemi responde: é bom que você vá com as empregadas. É isso. Aí ele fala que ela pode ficar lá até acabar a colheita. E a colheita que ele estava falando era quando acabava, era a cevada e o trigo. Isso durava 2 meses. E ela Isso, ficou lá isso. para 2 meses, né? Trabalhando, pegando ali e ele mandando deixar para elas ainda, para ela, né? Que Então maravilha. eu achei muito interessante também saber isso, né? Quando era a época da colheita.
E nesse pedaço que fala do resgatador, me lembra também porque de lembrar que tem essa questão do parente mais próximo, né? E no caso aqui pode ser também o cunhado, né? E aí tem a questão da mulher ali que faleceu, não tem filho, como já comentaram aí também. Mas também, assim, tem a questão da dívida, né? Porque tudo na época deles, pelas leis dele, quando eles tinham dívidas, eles se tornavam escravos, né? De, né, da pessoa na qual ele devia, né? E o único que podia resgatá-los, né? Pagar aquela dívida e resgatá-los, né? Era um parente, né? Era um parente mais É, próximo. mas, Então, um parente ali poderia pagar a dívida e resgatar, né? E essa palavra resgatador, ela simboliza Jesus, né? Que Jesus é, fez por nós. Ele, né? Ele nos resgatou, né? Então, ele é o nosso irmão, né? Então, ele é parente nosso, né? Ele veio, resgatou, ele pagou o preço, né? E também tinha naquela questão de quando a pessoa resgatava e pagava a dívida, aquela pessoa se tornava escravo daquela pessoa da família, né? Então, geralmente era assim, né? Alguém ela pagava o preço e você se tornava escravo daquela pessoa durante 7 anos, né? Até o jubileu, dependendo se você fosse estrangeiro. Então, tinha toda essa questão. Mas na casa de quando era parente, né? Ele pagava a dívida e por amor ele deixava o parente viver livremente, né? Então, assim, olha, vai lá, vive a sua vida, né? Pagou a dívida. E foi isso que Jesus fez conosco, né? Ele pagou a nossa dívida, né? E nos permitiu viver em liberdade, né? Ele não nos escravizou, né? Ele permitiu a gente viver em liberdade. Então, esse resgatador aqui lembra muito Cristo, né? O amor eu de Cristo, né? Eu vi também isso um pouco, mas ela vai entrar mais aqui por 3, né? Por 4, na verdade, que vai falar bastante sobre isso e mostrar como ele fez o resgatamento. E aí eu até fiz essa parte que você está falando também, né? O Amém. que, o que Boaz fez e o que Jesus fez. E o Boaz realmente você pode comparar a atitude dele com a de Jesus, as coisas que você falou, só que eu não falei não, porque é lá para o capítulo 4 que fala, então eu deixei para lá, entendeu? Então, é só por isso também. Mas eu estudei bastante, Fábio. O que você fala, eu tô sabendo agora desse. Do resto, Então, Ruth, faz o resto do livro, Ruth, tá? Você Tá, estudou, tá faz apoiado. 3 e 4. oxe, não! Já faz o resto do livro. Traz Fica à Oh, amanhã vontade. também, né? Traz nosso amanhã. Deus! Traz amanhã também. Tem que deixar todo mundo participar. Mas Pode é muito combinar aí. interessante. Nossa! E eu fui pegando as parte por parte, mas e sabendo a história. Mas é muito bondoso Deus nosso. A É. Amém. questão desse resgate que o Fábio estava comentando, ele poderia resgatar a si mesmo também, o Fábio, nessa condição da dívida. A pessoa também poderia se resgatar a si mesma, desde que ela conseguisse juntar o valor para fazer a paga, Hum, né? Ainda tinha um É, acréscimo, é, que- um quinto, é, 20%. é que no nosso caso, nós não poderíamos pagar a dívida, né? Mas então tinha que ser um resgatador do nível de Jesus mesmo. Mas nesse caso especificamente, era um parente ou a pessoa poderia se resgatar a si mesma na questão de dívida, desde que ela conseguisse juntar o dinheiro para pagar, porque a questão era pagar a dívida, né? Se você tiver a questão de pagar, não precisa que outro pague, então você conseguiria. Mas é muito interessante, sim, toda a temática. E no capítulo 22, quando você falou da tradução, que ele fala que no outro campo poderia. Na minha tradução, ele diz: olha, não vai em outro campo, porque no outro campo você poderia ser maltratada, né? E não A tradução de abuso, ela dá uma conotação também sexual, né? a minha Mas fala, uma das minhas fala isso, de abuso, é, e a outra fala humilhação, que pode ser um abuso também, a humilhação, né? Uma fala é, humilhação e a outra fala molestação, entendeu? Molestado. na verdade, eles acabam tendo o mesmo significado, é tudo sinônimo, né? É que É, uma dá mais ênfase para um determinado lado e uma outra dá um ênfase para outro. Mas ali ela poderia ser molestada por ser estrangeira, por outras mulheres, né? Porque ela tá pegando, ela tá atrapalhando a outra de pegar. Né? Então, ela poderia ser, embora a lei permitisse, né? A estrangeira ela é pobre, tem em todo lugar, né?
mas eu sou um pobre daqui, você é um pobre de fora. Então, tem É, essa questão. Tem a eu questão. pertenço aos israelitas, eu tenho todo o direito, você é de É, fora. É, exatamente, né? E o ser humano é mestre em fazer esse tipo de coisa, né? não Nós é? somos desse jeitinho aí. E, e tem essa questão, né, de outro tipo de violência mais física, né? E tem a questão da simples humilhação mesmo, né? Que não é simples, mas não é física, eu quero dizer, é mais emocional ali, de você ser tolhido simplesmente por ser estrangeiro, né? É. Mas é muito, muito bacana essa questão desse livro de Ruth, porque ela remete mesmo ao cristianismo, né? Ao que o Messias faria, ao que o Messias fez, né? Então É. é muito, muito bacana. Só o fato desse livro ter entrado no cânon do Velho Testamento já é uma coisa surpreendente, mas entrou exatamente por isso, né? Porque ele apontava na direção do que o Messias faria, né? É bem, bem bacana. É por Uhum. isso que eu gosto tanto do Antigo Testamento, porque é todo tempo entrelaçado com o Novo. Todo tempo. Assim a gente lê com olhos espirituais. A gente lê com olhos espirituais, aprendendo versículo por versículo, vendo toda a história e em tudo você encontra o entrelaçamento, né? Do que aconteceu no Antigo Testamento com o que aconteceu no Novo. Mas uma coisa bem interessante também, vixe, já está quase na hora, falta 3 minutos. Aqui no verso 20 do 2 e no verso 20 do 3. Aliás, do 1 e do 2. Verso 20 do 1 diz assim, verso 20 do 1, porém, aí falando de Noemi, ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o poderoso. Isso no verso 1, 20. No verso 2, 20, a mesma Noemi diz assim, bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem com os mortos. Então, assim, quer dizer, lá ela estava dizendo, me chame de amarga, eu sou amarga, o Senhor descarregou tudo em cima de mim, tudo está acontecendo de ruim. Aqui ela já reconhece o senhorio de Deus, a bondade, não é nem o senhorio, a Ai, Deus. bondade de Deus. Né? Em ambos os versículos 20, só do capítulo 1 e do 2, o entrelaçamento. E assim, ela reconhece que Deus é bom, que Deus não abandonou, que a adversidade nós sofremos, que a gente não pode tomar decisões em horas adversas, né? Tipo a De queima-roupa. crises, né? Sim. Não, pois é, a gente tem que pensar muito até antes de falar e dizer, por que, Senhor? Por que, Senhor, que eu estou passando isso? Então, assim, eu sempre procuro extrair não só a parte teológica, porque o que é mais a parte espiritual mesmo da coisa, do livro, do entrelaçamento da bondade, da generosidade, do reconhecimento da bondade de Deus e da benignidade também. Porque quando a gente está sofrendo a adversidade, é a benignidade. Mas quando ele reconhece isso, é a bondade, porque são coisas diferentes. Tem lá, a gente vê no fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Então, né, bondade e benignidade. Então, aqui tem as duas coisas, né? Ela está sofrendo amargura, a benignidade, a adversidade para corrigir. Olha, eu estou fazendo isso, mas é por amor. Aí depois a bondade, é a recompensa do Senhor. Quando a gente não murmura, quando a gente não fala, não reclama, pelas adversidades, né, que a gente sofre. A gente só tem que agradecer a Deus por tudo. Só Ah, isso. também quero falar sobre os nomes, que eu ia falar. Igual os nomes. O de Ruth é exatamente o que passa nesse livro, é a fidelidade dela com as pessoas, com Noemi, com Deus. E Noemi, o nome dela significa feliz. Noemi é feliz. E quando ela ficou amarga, ela disse que ela não era mais feliz, ela era amarga. Foi por isso que ela trocou, porque o significado é o oposto, né? Então ela já não estava mais sendo feliz, então ela falou que ela era amarga, tanta dor que ela tinha. Então, e os outros dois que eu queria falar também é do Malom e do Quilion. O Malom, o dele significa doente, enfermo, frágil, que esse era o marido de Ruth, o que morreu, o Malom. E o Quilion era defiando, consumido, fraqueza. Que esses homens iam conseguir na vida com um nome desse? Tinha que quebrar em nome de Jesus, né?
Eu acredito que nome é muito importante, sim. Eu sempre acreditei, tanto que quando eu dei o nome aos meus filhos, eu busquei o significado. É nessa época que eu aprendi um pouquinho sobre significado. Mas a gente não tinha tanto informação para ter o significado mais a fundo, igual eu falei. O meu eu só sabia que era mulher virtuosa. Ontem que eu descobri mais sobre. E que quando eu estava descobrindo, eu falei, mas essa sou eu mesmo. Entendeu? Então eu fui me identificando com o significado do meu nome, porque fez totalmente sentido comigo, com eu mesma. Então, tem mais significado que os estudiosos deram para Ruth também, entendeu? Igual os estudiosos falaram que era estudiosos rabinos, eles falaram que poderia ser irrigar, refrescar. Então, o significaria o nome dela também. Eles davam esse significado para o nome dela. E o irrigar, ela irrigou a vida de Noemi. Ela refrescou a vida de Noemi. Então, é por isso, entendeu? Então, é igual eu tô falando. Olha como faz sentido os nomes. E os filhos, eles não conseguiram ter raiz, não conseguiram ir, porque não é entendível como que um homem da tribo de Judá, que era o pai deles, o Elimeleque, com o nome que ele tinha ganhado, que era Deus, que, que fala, o meu Deus é rei. Um homem com um nome desse, com um significado desse, vai e dá para os filhos um nome com o significado que os filhos dele têm? Às vezes não faz sentido, mas é igual fala, talvez também quando os filhos nasceram, os filhos nasceu igual o Malon, deve provavelmente que seja o primeiro, eu imagino, não fala a Bíblia, não fala, eu não tenho essa informação ainda, se ele era o primeiro filho, se ele era o mais velho ou o mais novo, mas fala que ele era doente, enfermo, frágil, então talvez quando tiveram, era assim que eles viram ele, aí deram esse nome, mas não pensaram que esse nome ele ia levar para a vida toda. Ele não ia ser um doente, não ia ser um enfermo, e tão pouco frágil a vida toda, mas cada vez que chamavam ele, estavam dizendo que ele era isso, um doente, um enfermo, um frágil. Então a pessoa só vai se defiando mesmo. E quando o outro nasceu, colocaram isso, definhando. Talvez não era o filho que estava definhando, talvez era o pai ali na hora, estava consumido, fraqueza, entendeu? E coloca o nome no filho desse, porque é igual a situação. Eu lembro quando foi colocar o nome de Benjamim, porque o meu filho chama Benjamin, então eu lembro de lá quando os pais dele foram dar o nome para ele. Ah, a Raquel queria Benjamin, mas ou é o contrário, não tenho lembrança concreta, não. Mas um deles queria Benjamim e o outro queria outro nome, que ele era o filho da dor, que trouxe dor para ele. Jacó queria outro nome, porque ele tinha trago dor. Aí o Benjamim ia viver o resto da vida dele com esse nome ruim que o pai queria ali na hora. E graças a Deus que não foi, né? Que ele conseguiu deixar Benjamim mesmo, que foi um pouco melhor. Então, um pouco melhor não, foi melhor, né? Então, quando a gente for pôr o nome nos nossos filhos ou os nossos netos, vamos pensar, vamos instruir e vamos procurar e ver, porque os nomes também falam muito. Eu descobri isso ontem. Mais profundo, né? Eu já sabia que o nome falava, porque o Senhor conhece a gente pelo nome. Então, os nomes realmente têm significado. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Louvado seja o vosso nome, Senhor. Toda honra, toda glória, Pai, seja dada a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Gratidão, Pai, por nos ajudar, Pai, a ter entendimento, Senhor, da Sua palavra, Senhor.
Obrigado, Senhor, pelas explanações dessa manhã, Senhor, que a sua palavra, Pai, continue entrando profundamente no nosso coração, Senhor, transformando nossas vidas, Senhor. Obrigado, meu Pai amado. Nos ensina, Senhor, a ter um coração mais benevolente, Pai, um coração mais amoroso, Senhor, mais misericordioso, Senhor, mais manso, Senhor. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue nos transformando, Pai, para que nós possamos cada vez mais, Pai, nos aproximarmos de Ti, Senhor, e reconhecemos, Pai, quão maravilhoso o Senhor é, Pai, quão bom é estar contigo, Pai, quão bom é andar contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós possamos caminhar em humildade, Pai, a todo momento, Senhor. Reconhecendo, Pai, a Sua palavra, Senhor, reconhecendo a verdade, Senhor. Que nós tenhamos coragem, Pai, cada vez mais, Pai, de seguir adiante, Pai. E que nós não se cansemos, Pai, de continuar, Pai, assim como Dona Lucinha, Pai, traz cada dia, né, essas palavras para nós, Pai, que nós possamos, Pai, ter vigor, Pai, vigor diariamente, Senhor, que o Senhor continue nos restaurando, Pai, restaurando nossa energia, Senhor, a todo momento, Pai, para caminhar, Pai, caminhar contigo, Pai, fazendo a sua obra, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor continue protegendo nossos familiares, Pai, protegendo as pessoas que a gente ama, Pai, estendendo a sua graça, Pai, aos necessitados, Pai, às pessoas enfermas, Pai, aqueles que têm necessidade de Ti, Senhor, os enfermos espirituais, Pai, que têm necessidade de Ti, Pai, que a sua graça os alcance, Senhor, e que eles possam, Pai, beber, Pai, desse seu maná, Senhor, que eles tenham cada vez mais sede, Senhor, que essa água que o Senhor nos dá, Pai, quanto mais a gente bebe, Pai, mais a gente quer, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Nos proteja, Senhor, nos guarde, nos dê um dia maravilhoso, Senhor, cheio de bênçãos, Senhor, através da sua graça, mesmo não sendo merecedores, Pai, nós nos agradecemos, Pai, a Ti, Pai, por todo o seu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Peço a Ti também, Senhor, que o Senhor olhe pela Dona Marineide, Senhor, que o Senhor olhe, cuide do coração dela, Pai, cuide da mente dela, restaure as energias dela, Senhor. Que o Senhor faça a ela, Pai, um grande renovo na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor derrame, Pai, abra as comportas na casa dela, Senhor, durante toda a família dela, Pai, os filhos, Senhor, filhas, Pai, que o Senhor, Pai, esteja ali presente em todo momento, restaurando, Pai, cuidando, Pai, coloca ela no seu colo, Senhor, traga um conforto, Pai, que ela possa descansar nos seus braços, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço também pela vida do Kenzo, Senhor, da família dele, Senhor, e da família de tantos outros que estão precisando nesse momento, Senhor. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.